Psicofarmacologia. A importância de se conhecer a psicofarmacologia se deve ao fato de uma melhor possibilidade de entender os transtornos de ordem mental, seu funcionamento do ponto de vista biológico, mecanismos das doenças e da ação dos fármacos, compreendendo tanto os efeitos desejados quanto os colaterais das medicações que os pacientes possam fazer uso. 1. Farmacocinética. Trata das etapas que o medicamento sofre no organismo desde a administração até a sua eliminação. Essas etapas são divididas em absorção, vai da escolha da via de administração, oral, intravenosa, intramuscular, sublingual, até a chegada na corrente sanguínea. Efeito de primeira passagem é o processo da metabolização do fármaco pelo fígado e pelos micro-organismos intestinais. Distribuição é a etapa em que a droga é distribuída no corpo através da circulação, chegando aos locais onde vai atuar, sendo primeiro aos órgãos mais vascularizados, SNC, pulmões, coração, e depois aos tecidos menos irrigados, tecido adiposo. Sofre influência da concentração de proteínas plasmáticas no sangue que são necessárias para formar a fração ligada do medicamento. Biotransformação é o processo no qual as substâncias passam, principalmente no fígado, sofrendo reações químicas que a convertem em um composto mais hidrossolúvel para posterior excreção. Apresenta a fase 1, sendo esta uma etapa onde pode ocorrer oxidação, redução, acetilação, metilação ou hidrólise. A maioria dos metabólitos dos psicofármacos são gerados pelo sistema de enzimas de hidroxilização conhecido como citocromo P450. E fase 2, onde as reações visam formar compostos solúveis em água. Conjugação com o ácido glicurônico é a mais comum. Excreção. Processo de remoção dos compostos do organismo para o meio externo, sendo a forma mais comum a excreção por via renal. 2. Farmacodinâmica. Tem por objetivo o estudo dos efeitos fisiológicos dos medicamentos no organismo, seus mecanismos de ação, relação entre concentração do medicamento e os efeitos desejados e indesejados, além de fatores que interferem no efeito das medicações, alimentação, uso de álcool. 2 conceitos importantes são afinidade, capacidade da droga se ligar ao seu alvo, e atividade intrínseca, é a capacidade de, uma vez ligado, a droga promover uma ação dentro da célula. 3. Mecanismos de comunicação entre os neurônios. Antes da compreensão do funcionamento de um psicofármaco, é ter em mente alguns conceitos básicos referentes ao funcionamento neuronal, tais como as sinapses nervosas, os mecanismos de transmissão química, neurotransmissores, NT, e neuromoduladores. Assim posto, o estudo das principais doenças mentais e seus tratamentos poderão ser melhor compreendidos e aplicados na prática clínica diária. As sinapses nervosas são divididas em químicas, comunicação entre neurônios feita por mediadores químicos chamados neurotransmissores, ou elétricas, por passagem de íons através de junções comunicantes. Nosso estudo tem por base conhecer os neurotransmissores, afinal, eles são sintetizados e armazenados pelos próprios neurônicos dentro de vesículas e por meio de exocitose. São liberados nos terminais axônicos para a fenda sináptica e atuam nos receptores proteicos pós-sinápticos, permitindo a comunicação. Sendo assim, quando o potencial de ação chega no terminal pré-sináptico, os canais de cálcio voltagem dependente se abrem, permitindo a difusão de cálcio para o interior do terminal. Esse aumento de cálcio estimula a exocitose dos neurotransmissores para a fenda sináptica e os NT ligam-se de maneira reversível aos receptores da membrana pós-sináptica, causando mudanças na permeabilidade iônica celular. Essa interação provoca uma mudança na condutância iônica da membrana celular pós-sináptica e um fluxo de íons que pode levar à despolarização, entrada de cátions, ou hiperpolarização, entrada de ânions ou saída de cátions. Após esse evento, o sistema receptor precisa voltar ao seu estado de repouso para aguardar novas mensagens, e os mediadores químicos precisam ser inativados por mecanismos tais quais a difusão lateral, degradação enzimática ou receptação pela membrana pré-sináptica por vias de proteínas especializadas de transporte. Essa maneira apresentando gasto energético, e lembrando que a acetilcolina é o único neurotransmissor que não sofre receptação.
Os NT agem sobre dois tipos de receptores pós-sinápticos que são os ionotrópicos. Após o NT se ligar ao receptor, acontece a abertura ou fechamento de canal iônico, sendo esta uma transmissão rápida, e os metabotrópicos. O NT se liga ao receptor dando início a reações bioquímicas. Ativa a proteína reguladora G e essa aciona a proteína efetuadora, que permitem a abertura de forma indireta de canais iônicos, sendo esta uma reação em cascata e usando um segundo mensageiro, sendo esta uma comunicação lenta. 4. Neurotransmissores e neuromoduladores. Quando pensamos em NT, temos como características básicas que estes devem ser sintetizados pelos neurônios pré-sinápticos, são armazenados dentro de vesículas nos terminais axônicos, são liberados por um processo de exocitose para a fenda sináptica quando chega ao potencial de ação, e possuem receptores pós-sinápticos cuja ativação causa potenciais pós-sináptico, excitatórios ou inibitórios. Geralmente o neurônio produz apenas um tipo de NT, excitatório ou inibitório, mas alguns secretam também os chamados neuromoduladores, os quais têm por função regular o nível de excitabilidade da membrana pós-sináptica, facilitam ou dificultam a deflagração do potencial de ação. Um NT pode ter vários subtipos de receptores pós-sinápticos e por isso bastante específico, sendo importante na fabricação de medicamentos. A síntese de neurotransmissores ocorre através de sistemas enzimáticos presentes nos terminais axônicos ou corpo celular a partir de aminoácidos. O NT-GABA é sintetizado a partir do glutamato, acetilcolina a partir de colina, serotonina a partir de triptofano e as catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina a partir de tirosina. A neurotransmissão pode ser afetada por substâncias exógenas, fármacos, drogas ou toxinas, de forma a se ligar especificamente a um determinado receptor e mimetizar os efeitos do NT natural. Esta substância é chamada de agonista, ou bloqueando o receptor sendo chamado de antagonista. Resumo da aula: psicofarmacologia básica. Acetilcolina. Os neurônios colinérgicos, com provável ligação aos processos de aprendizado e vigia, possuem a enzima acetilcolina transferase que transfere um grupo acetil do acetil-coacolina. O neurônio também sintetiza a enzima acetilcolinesterase, ACE, que é secretada para a fenda sináptica e degrada o NT em colina e ácido acético. A colina é recaptada e reutilizada para a síntese de novos NT. Os inseticidas organofosforados inibem a ação da ACE, levando à exacerbação da atividade parasimpática 1 e da atividade colinérgica sobre a musculatura esquelética, provocam lacrimejamento, miose ocular, diminuição da pupila, salivação, sudorese, diarreia, náuseas, tremores, aumento da secreção bronquíca e bradicardia. Muitos dos efeitos colaterais dos psicofármacos se devem à atuação em tais receptores, promovendo os chamados efeitos anticolinérgicos: boca seca, mucosas secas, constipação, dificuldade para urinar, retenção urinária, visão turva, dificuldade de acomodação cristalino, dificuldades da memória, confusão mental e disfunção erétil. Acetilcolina. Receptores nicotínicos, receptores muscarínicos tipo ionotrópico, metabotrópico. Mecanismo de ação: abrem canais de sódio via proteína G, abrindo canais de potássio subtipos NN, parasimpático e SNC-NM, músculo, M1, M2, M3, M4, M5. Agonista: nicotina, muscarina. Antagonista: curar atropina local onde se distribui SNC, placa motora, músculo liso, coração, células gástricas. Pâncreas. Adrenalina, noradrenalina e dopamina. A tirosina é um aminoácido precursor de 3-NT que possuem um grupo catecol, noradrenalina, adrenalina e dopamina, conhecidas como catecolaminas. Sofrem recaptação na membrana pré-sináptica e são enzimaticamente degradadas pela MAO, monoaminoxidase, no terminal pré-sináptico. As anfetaminas e a cocaína interferem com a sua receptação, inibem a MAO, prolongando a presença do NT na fenda sináptica. A adrenalina se liga a receptores, causa vasoconstrição e diminuição da motilidade de músculos lisos no trato gastrointestinal e vasodilatação, aumenta a frequência cardíaca, cialorreia. No cérebro, a maioria dos
Um órgão efeito do estímulo simpático efeito do estímulo parasimpática pupila dilatada contraída glândulas gastrointestinais vasoconstrição estimula secreção. Glândula sudorípara sudação nenhum miocárdio atividade aumentada atividade diminuída coronárias vasodilatação vasoconstrição. A dopamina é produzida especialmente pela substância nigra e na substância nigra. Neuroníons adrenérgicos se localizam no locus ceruleus do tronco cerebral com projeções para córtex somatosensorial primário, lobos frontais. Neuroníons adrenérgicos. Acetilcolina. Os neuroníons colinérgicos, com provável ligação aos processos de aprendizado e vigia, possuem a enzima acetilcolina transferase que transfere um grupo acetil do acetil-CoA-colina. O neurônio também sintetiza a enzima acetilcolinesterase, ACE, que é secretada. Neuroníons adrenérgicos se localizam no locus ceruleus do tronco cerebral com projeções para córtex somatosensorial primário, lobos frontais. Influencia na memória de trabalho e funções executivas medula espinhal, hipotálamo, ajudando na liberação hormonal, e projeções para corpo amigdaloide e hipocampo, modulação do medo, ansiedade e memória. A dopamina é produzida especialmente pela substância nigra e na área tegmental ventral. E está envolvida no controle de movimentos, aprendizado, resposta de recompensa importante no abuso e dependência de drogas, humor, emoções, cognição e memória. A desregulação da dopamina está relacionada a transtornos neuropsiquiátricos como mal de Parkinson, no qual ocorre escassez na via dopaminérgica nigroestriatal, na esquizofrenia, no qual ocorre excesso de dopamina na via dopaminérgica mesolímbica e escassez na. Resumo da aula: psicofarmacologia básica. AMP é canal iônico para cátions, produzindo despolarização rápida cainato parecido com o AMP ANMDA canais para 2 cátions, na IK, produzindo despolarização lenta e persistente. Os receptores AMPA e NMDA coexistem na mesma sinapse. O neurônio pré-sináptico libera GLU e este liga-se a receptores NMDA, mas precisa de outro NT chamado glicina para abrir o canal. Mesmo depois de aberto, o interior do canal está obstruído por íons Mg++, impedindo a entrada de K++. Como a ação do GLU no canal AMPA é mais rápido, a entrada de cátions por essa via despolariza a membrana repelindo os íons Mg++ dos canais NMDA. Com isso, torna-se possível a entrada de Na+ e de K++. Em outras palavras, a ação despolarizante do GLU depende de uma despolarização prévia, AMPA dependente. O K++ então funciona como segundo mensageiro intracelular, mediando a regulação da expressão gênica. Acredita-se que o glutamato atue na memória e cognição do indivíduo, fato que pode ser relacionado à participação do receptor NMDA na plasticidade sináptica, alteração da força sináptica, ou seja, da capacidade de excitação ou inibição da célula pós-sináptica, e na indução da potencialização de longo prazo, LTP, que se refere a um aumento prolongado, horas a dias na magnitude de uma resposta pós-sináptica a um estímulo pré-sináptico. Após sua atividade no receptor, glutamato é recaptado da fenda sináptica através de proteínas transportadoras, localizadas na membrana de células gliais e no neurônio pré-sináptico, garantindo assim a homeostase. Processa-se então dentro da célula glial o início de uma via de reutilização através da conversão do glutamato em glutamina, enzima glutamina sintetase. A glutamina é transportada através da membrana da célula glial para o neurônio pré-sináptico e então convertida em glutamato pela enzima glutaminase para ser estocado, novamente em vesículas. A ação reversa em condições patológicas desses transportadores de recaptação pode levar a uma condição conhecida por excitotoxicidade, na qual a excessiva entrada de íons na célula pós-sináptica, notadamente íons cálcio, é capaz de ativar mecanismos apoptóticos, processo de morte celular.
Com relação ao aspartato, este localiza-se especialmente na medula espinhal, formando um par excitatório inibitório, respectivamente, caracterizado por aspartato, glicina, assim como fazem glutamato, GABA no encéfalo. É reabsorvido pela membrana pré-sináptica após sua atividade excitatória sobre a célula pós-sináptica e existem indícios de que esse neurotransmissor se relacione com fenômenos de resistência ao estado de fadiga. GABA. O ácido gama-aminobutírico, GABA, é um aminoácido que não entra na síntese de proteínas e só está presente nos neuronídeos GABAérgicos. É o principal NT inibitório do SNC, tendo os receptores GABA ionotópicos que abrem canais de Cl, cloreto, e hiperpolarizam a membrana. GABAB metabotópicos que estão acoplados à proteína G e aumentam a condutância para os íons K+, hiperpolarizando a membrana. Os medicamentos benzodiazepínicos ansiolíticos estimulam estes receptores, aumentando o nível de inibição do SNC e são utilizadas nos tratamentos da ansiedade e da convulsão. Glicina. A glicina é um NT inibitório que aumenta a condutância para o Cl na membrana pós-sináptica dos neuronídeos espinhais. A sua presença é essencial para que os receptores NMDA funcionem. A estricnina é um que antagonizam os efeitos da GLI, causando convulsão e morte. A bactéria Clostridium causadora do tétano possui toxinas que agem competitivamente sobre os receptores de glicina, removendo a sua ação inibidora sobre os neuronídeos motores do tronco encefálico e da medula espinhal, causando rigidez muscular em todo o corpo, dificuldade para abrir a boca e engolir e espasmos dos músculos da face, além de poder atingir os músculos respiratórios. Outros mediadores da neurotransmissão. ATP. Em adição às aminas e aminoácidos, outras moléculas menores podem servir como mensageiros. Entre eles está o ATP, molécula-chave do metabolismo. Ele está concentrado em muitas sinapses do SNC e do SNP e é liberado na fenda dependente de cálcio. Parece abrir canais cationíticos na membrana pós-sináptica. Substância P, um polipeptídeo que se encontra em quantidade apreciável no intestino e participa como importante mediador de reflexos gastrointestinais. É também sintetizado por neuronídeos aferentes primários, influenciando a sensibilidade dolorosa. Peptídeos opioides. Os seus receptores são estimulados por substâncias opioides como a morfina. A encefalina é encontrada nos terminais nervosos do trato gastrointestinal e modulam as sensibilidades dolorosa, agindo sobre os canais de K+, mais voltagem dependentes. Óxido nítrico no e monóxido de carbono, CO. Outros mediadores da neurotransmissão. ATP, em adição às aminas. Substância P, um polipeptídeo que. Peptídeos opioides. Os seus receptores são estimulados por substâncias opioides como a morfina. A encefalina é encontrada nos terminais nervosos do trato gastrointestinal e modulam as sensibilidades dolorosa, agindo sobre os canais de K+, mais voltagem dependentes. Óxido nítrico no e monóxido de carbono, CO. Outros mediadores da